tema de hoje, então, é como a gente iluminar os ambientes de trabalho e promover a performance aí dos usuários. Então, sejam bem-vindos, né, ao programa Illumine Essentials. Nesse programa a gente aborda questões essenciais da iluminação, mas que são extremamente importantes aí para a gente conseguir iluminar como expert os nossos projetos. Existem estudos, né, que foram realizados nos Estados Unidos e na Europa, em que eles conseguiram ver que 90% do tempo das vidas das pessoas são gastos dentro das edificações, dentro dos espaços construídos, né? E sendo que a maior parte desse tempo, então, é dentro do ambiente de trabalho. E, consequentemente, como a gente sabe aí que os ambientes nos impactam de volta, né? A gente sabe o quanto a edificação tem o poder aí de proporcionar com que esses espaços, que a gente consiga desenvolver nossas atividades dentro desses espaços e ainda proporcionar conforto, bem-estar e, quem sabe, aí aumentar, então, a nossa produtividade, né? Tem uma frase do Churchill que eu gosto muito, assim, que é nós construímos, né, as edificações e elas nos modelam de volta, né? Então eu acho que isso é muito importante, como nós, arquitetos, engenheiros, designers, né, na hora que a gente está projetando as edificações, a gente tem isso sempre muito consciente, que o resultado das nossas decisões ali é o que as pessoas vão sentir depois, né? Então, elas podem se sentir bem, como podem não se sentir, né? Então, isso é uma responsabilidade nossa daí como projetistas, né? E a qualidade desses espaços, ela vai depender de diversos aspectos, né? Aspectos, às vezes, estéticos, que são aspectos mais básicos, comuns, assim, da gente analisar, que é, por exemplo, simplesmente a cor do espaço, os revestimentos que foram utilizados, né? Aí depois vem as questões funcionais dos espaços, que daí tem a ver, então, se ele está cumprindo com a função dele, se os ambientes, o layout está bem disposto, né? Se o fluxo pela edificação é legal, né? Se a gente tem acessibilidade. E depois tem alguns aspectos até mais fisiológicos, que tem a ver aí com conforto térmico, acústico. E onde é que entra, né? O que a iluminação tem a ver com isso, né? Ela tem tudo a ver, porque ela está permeando esses demais elementos, né, proporcionando então a questão do conforto lumínico e visual, e que a gente sabe que hoje tem uma influência no nosso desempenho, né? E no momento, eu acho que a gente entender o papel da luz não só como iluminação, né? Eu acho que os nossos projetos vão ir para outro patamar, né? Eu acho que a gente consegue entender bem melhor tudo o que a gente pode fazer com a iluminação. Então, a função básica, claro, né, que é iluminar, mas eu digo assim que uma época eu chamava a iluminação da cereja do bolo num projeto. Eu acho que a iluminação, quando tu, né, pensa nela desde o início, ela é legal, ela vai transformar o ambiente, ela é a cereja do bolo. Mas eu acho que hoje ela é o fermento do bolo. Eu ainda não vi qual é o melhor argumento aí, mas eu acho que realmente é ela que faz essa junção de todos os outros elementos do projeto, né? Eu acho que a gente tem que colocar todos os outros elementos em harmonia e potencializar eles através de uma iluminação bem planejada, bem pensada, né? E como é que seria, então, esse papel da iluminação no ambiente de trabalho, né? Em primeiro lugar, é óbvio que é tornar o espaço visível, né? E que as pessoas consigam desempenhar as atividades básicas delas lá dentro, né? Só que a gente sabe que se um projeto subir um pouquinho de patamar, se a gente pensar em alguns outros detalhes, ele vai impactar muito no bem-estar das pessoas que estão nesse local, né, nas sensações que elas vão ter, na performance que elas vão ter, que elas vão desempenhar no trabalho, né? E isso a gente vai ter que considerar, então, questões relativas ao projeto, como questões relativas às características das fontes de luz que a gente está utilizando,
né? E as tecnologias que tem hoje em dia no mercado que prometem, inclusive, promover esse bem-estar, né? Depois eu vou comentar com vocês, tem a chamada Human Centric Lighting, que é a iluminação centrada no ser humano, né? E a questão do Tonable White Light, que é a questão da luminária branca, que ela tem a possibilidade de trocar a temperatura de cor dela. Então, ela não é só uma temperatura de cor estática, mas ela tem essa variação de temperatura de cor, de intensidade. Então, é bem interessante. Então, a gente tem que saber de todos esses elementos na hora que a gente vai estar projetando, né? Então, vocês vão me perguntar, tá, mas como saber que o projeto que eu estou fazendo vai iluminar na performance, no desempenho dos usuários, né? E aí aqui eu acho que a gente pode pensar assim, basicamente em 5 passos, né, da gente percorrer na hora que a gente está desenvolvendo um projeto para um espaço de trabalho, né? E o primeiro deles é entender qual é o trabalho que é desenvolvido ali, né? Eu acho que a gente tem que entender a fundo isso, né? Um exemplo que eu tenho na minha vivência é quando eu fui fazer um projeto luminotécnico de um supermercado, né? Em que ele não tem só a função de venda para os usuários finais, mas ele é um grande espaço de trabalho, né, de todas as pessoas que estão trabalhando ali. Então, tem pessoas que estão trabalhando no chão da loja, tem gente que está fazendo atendimento na parte de frios, tem gente que trabalha no estoque, tem gente que trabalha no caixa, né? Então, a gente tem que entender as necessidades, né, de todas essas pessoas de trabalho, como é que elas fazem esse trabalho. E uma forma com que eu fiz para entender isso, porque nunca tinha feito um supermercado ainda, não desse tamanho, né, que eu estava desenvolvendo, foi realmente ir para o chão, ir lá para passar, né, um tempo dentro do supermercado, porque essa era uma rede, ela já tinha outras lojas, né, então eu pude ir lá nas outras lojas conferir como é que é a dinâmica do trabalho deles, né, para depois eu conseguir entender quais são as necessidades dessas pessoas. Eu acho que é um trabalho que enriquece muito e te dá muito subsídio, muito argumento para na hora que tu estiver explicando até a tua proposta para o cliente, né? Eu acho que isso é bem bacana e até porque muitas vezes um mesmo ambiente, o mesmo tipo de trabalho, ele pode ser desempenhado de formas diferentes, né? Então, já tem uma forma de trabalho, uma cultura da empresa de como desenvolver determinada atividade, né? Então, a gente tem que entender isso e não pensar que é uma receita de bolo. Iluminação do supermercado é assim, vai ter que ter, na área de frios, tem que ter não sei quantos looks, né? A gente tem a parte técnica, que, claro, tem que ser atendida, mas eu acho que o nosso diferencial mesmo vai ser quando a gente entrar no pormenor, né, da atividade, do trabalho que está sendo desempenhado, então, né, nesse espaço. Eu acho que o legal também são entrevistas, né, com as pessoas. A gente pode, além de ir lá e fazer só uma análise visual do trabalho, mas até questionar os próprios usuários, né, o que eles fazem naquele trabalho, né? Tem empresas que têm o hábito de chegar, de tomar café todo mundo junto, ou então tem o momento do coffee break, tem o momento das refeições. Então, acho que tem tudo isso que a gente tem que considerar, porque aí, na hora que a gente analisar o espaço em que essa atividade vai ser desempenhada, a gente já entende que clima de iluminação que a gente quer dar para esses usos, né? Então, o passo número 1 aí seria, então, a gente entender a fundo o trabalho da empresa, o que a gente vai estar iluminando, né? Em segundo lugar, é a gente mapear essas atividades dentro do layout, né? Por exemplo, se é uma edificação que já está com um projeto arquitetônico bem evoluído, a gente pegar essa planta, né, e começar a mapear, né, identificar os espaços nessa planta que estão sendo desempenhadas aquelas atividades que a gente conversou anteriormente, seja em loco ou com entrevistas dos funcionários, ou até mesmo uma conversa com o proprietário da empresa, né? Eu acho que a gente tem que fazer um briefing bem completinho, porque realmente isso vai impactar no dia a dia das pessoas e muitas vezes elas, na hora que muda, a mudança às vezes vem para o bem, mas às vezes a mudança ela gera um certo desconforto e às vezes não é essa a intenção do proprietário da empresa, né? Tu só quer proporcionar melhores condições, mas não daqui a pouco uma alteração que possa as pessoas ficarem desconfortáveis com aquilo,
né? Então, eu acho que é legal a gente pegar, mapear nessas atividades na planta, né? Vendo, então, onde é que estão esses espaços posicionados, se tem influência da luz natural ou não, né? Que isso é super importante para tu poder projetar usufruindo, né, dessa fonte de luz, e que a gente vê muitos estudos aí o quanto as pessoas têm tentado voltar, né, para esses espaços mais em contato com a natureza, né, que tem presença de elementos naturais. Então, eu acho que a gente tem que estudar a fundo a planta e o entorno disso, né, para onde é que sai aquela sala, se é para o verde, se não é, como é que a gente vai fazer essa transição da iluminação natural para a iluminação artificial, né? Então, passo número 2 é a gente pegar a planta, né, o layout desse novo espaço de trabalho e mapear nele todas as atividades que a gente já sabe que são desempenhadas dentro dessa empresa, né? E aí a gente vai para uma etapa que eu acho que seria a etapa assim, mais importante até, né? Que são as soluções que a gente vai dar, né? A gente já vai estar aí munidos aí de muita informação sobre as atividades e sobre os usuários, mas aí a gente tem que pensar como é que a gente vai traduzir isso na iluminação, né? E aí, na hora que a gente faz isso, é que a gente tem que tentar pensar um pouquinho fora da caixa aí, né? Que geralmente, a iluminação de escritórios, tu já pensa numa iluminação homogênea, branca, né? Que as luminárias são todas distribuídas uniformemente no forro, né? Então, por que tem que ser assim, né? Eu acho que esse questionamento é super bacana de vocês fazerem na hora que estão projetando, para ver se realmente essa é a solução ideal, né? Não é receita de bolo, né? Então, claro, a gente precisa respeitar as normas, né? Nessa fase de projeto, nós vamos ter que consultar a NBR, a gente vai ter que ver os índices lumínicos, né? A iluminância exigida, tanto no plano horizontal como no plano vertical, né? Isso é importante também lá na hora que a gente está analisando agora, implementando a iluminação nos espaços, a gente entender se as atividades que são desempenhadas naquele local, elas se concentram no plano horizontal ou no plano vertical, né? Se elas ainda usam papel ou se elas usam computador, ou telas ou máquinas, dependendo do espaço de trabalho, né? Eu acho que a gente tem que atentar muito para isso, porque daí a gente vai prever se a iluminação pode vir só de cima, ou daqui a pouco a gente vai ter uma iluminação complementar na mesa, né? E é isso, sair do convencional. Eu acho que a gente não tem que pensar que iluminação de trabalho tem que ser aquela iluminação intensa, daquela luz branca, que a gente já conversou aí sobre a temperatura de cor, né? Que não necessariamente essa luz desses espaços tem que ser uma luz forte, clara, né? A gente pode criar tonalidades diferentes, a gente pode criar ambientações diferentes aí nos espaços de trabalho também, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode abordar em relação à questão da tomada de decisões. Aqui até um case, eu acho que é legal de vocês refletirem um pouco, é que hoje a gente tem visto muito essa tendência do coworking, né? Dos espaços de trabalho mais informal, no estilo de escritório Google, né? Que o pessoal vai para lá e é um espaço mais descontraído, né? E a gente tem visto muito isso se traduzir na iluminação, né? Então, por que não ter até aquele clima de iluminação mais de casa no ambiente de trabalho? Né, que as pessoas realmente queiram ficar ali por mais tempo, né? E isso é vou antecipar para vocês, isso eu ia comentar depois, na hora de vocês argumentarem isso para o cliente de vocês, por que vocês estão definindo aquela iluminação, mas muitas vezes a pessoa se sentir bem no espaço faz ela querer se manter naquela empresa, né? E isso é bom para todo mundo, né? Ninguém quer ter um fluxo aí né, contínuo de pessoas novas sendo treinadas, entrando na equipe, enfim. Então a iluminação tem até esse poder, né, de reter as pessoas no espaço, porque elas realmente se sentem confortáveis ali, né? Se a gente já diz que a gente se sente confortável, né, num restaurante à luz de velas, enfim, com uma iluminação quente, que tem vontade de ficar mais tempo lá, no ambiente de trabalho a gente também tem essa necessidade, né? Então os espaços do WeWork, né, que é uma empresa aí de
mundial, né, de espaços de coworking, tem uma característica muito específica deles, que é isso, é super descontraído, eles têm sofás, eles têm lounges, e a gente vê que a iluminação ela é pensada totalmente diferente conforme são esses espaços. Né? Enquanto eu estava procurando um espaço para fazer a minha dissertação do mestrado em Londres, antes de conseguir fazer dentro do escritório do Foster & Partners, eu bati de porta em porta dos WeWork para tentar fazer uma análise da iluminação lá, né? Inclusive para entender se esse clima mais informal, da luz mais amarelada, às vezes não tão intensa, repercutia, né, nos usuários, se dava um efeito positivo. Né? E nisso eu consegui fazer um levantamento aí de vários espaços deles e eu comecei a ver uma tendência assim, dos tipos de luminárias utilizadas em cada um desses espaços. Claro que tu vai ter lá a sala de reuniões, que às vezes tu precisa de uma luz mais intensa, mas tu também tem aquela reunião mais informal que tu vai receber um fornecedor, vai sentar numa poltrona com ele e vai fechar um negócio. Né? E aí tu precisa daquela iluminação fluorescente branca, né, que chega a doer os olhos, ou tu pode ter simplesmente iluminação de um abajur, de uma luz mais intimista, que te convida e deixa as duas pessoas mais relaxadas até para fazer uma negociação. Né? Então eu acho que aí sim a gente tem que abrir a cabeça, os horizontes aí de como a gente pode iluminar esses espaços, né? E isso hoje a gente vê, inclusive, como está tendo essa tendência das pessoas buscarem espaços, né, mais acolhedores, com uma sensação mais da própria natureza, né? A gente vê, isso é Biophilic Design, que é outro assunto que a gente pode conversar em outra live aqui, mas o Biophilic Design, ele busca trazer elementos da natureza para dentro do espaço construído. E dentro da iluminação, a gente vê isso como trazer a presença da luz natural, quando é possível, né? Que isso não é possível em todos os casos, né? Dependendo do tamanho da edificação, tem espaços do ambiente de trabalho que não vai ser possível ter luz natural, né? Mas quando isso é possível, é legal de trazer para dentro e começar a surgir tecnologias para a gente mimetizar essa luz natural dentro dos espaços. Então, hoje tem essa Tunable White, né, que é uma luz branca, mas que ela consegue ter uma variação de temperatura de cor. Então, uma mesma luminária, né, não tem nenhum exemplo aqui, mas um mesmo plafond LED, por exemplo, que é uma luminária hoje que a gente tem visto aí sendo utilizada de rodo, assim que a gente diz, né, uma solução óbvia, né, funciona quando tu quer uma iluminação homogênea, geral e tal, mas hoje já está vindo algumas placas de LED com essa opção da luz dinâmica, né? Que seria, então, uma luz que ela vai variar de 2.700 Kelvin, que é a luz mais amarelada, mais aconchegante, até ali por 5.000, 6.000 Kelvin, que é a luz mais branca, né? E aí tu consegue, através de um controle de luz, programar essa iluminação para ela mudar ao longo do dia, ou então tu ir lá e alterar, hoje eu quero mais amarelada, amanhã eu quero mais branca, né? E essa questão do trocar a luz ao longo do dia, que vem, então, ao encontro aí do que eu estou falando da questão do Biophilic Design, da gente trazer a presença da luz natural. A luz natural, ela é dinâmica, né? Ela, de manhã, bem cedinho, ela é mais amarelada, mais quente, ao meio-dia ela é uma luz mais forte, né? E ao entardecer é mais suave. Isso ajuda a regular os nossos hormônios, ajuda a regular o ciclo circadiano, que é algo que a gente tem internamente aí, que faz a gente entender que de dia é para estar desperto e de noite é para dormir, né? E a iluminação, ela influencia nisso. Agora, se a gente passar o dia inteiro debaixo de uma luz 6.000 Kelvin, com uma luz super intensa, isso tem sido provado em diversos estudos que interfere no nosso ritmo, né? Na nossa natureza aí, causando que as pessoas acabem dormindo mal à noite, não tenham sono, e isso tudo vai refletir lá na produtividade, né, das pessoas no dia a dia, né? Se a gente tiver uma noite mal dormida, né, todo mundo sabe que no outro dia a tua performance, teu rendimento não é o mesmo. Então, se tu proporcionar essa luz que ajude a regular esse ciclo dos usuários do espaço ao longo do dia, consequentemente ele vai ter uma melhor performance, né, depois no seu trabalho. Então,
É um assunto super bacana, é o assunto que eu desenvolvi dentro do Foster & Partners, que foi um estudo num ambiente de trabalho, que era o escritório deles, num andar inteiro, aonde a gente trocou, variava a intensidade da luz e a temperatura de cor da luz ao longo do dia, e depois a gente conseguiu verificar se isso gerava uma melhor performance neles, se deixava eles mais alertos para o trabalho, e a gente teve resultados bem interessantes, bem positivos nesse sentido, né, de que sim, de que se a gente tem uma iluminação dinâmica, ela dá esses efeitos positivos nas pessoas, né. E às vezes é até uma coisa meio psicológica, não necessariamente. Daqui a pouco, se a gente fizer uma análise, né, mais aprofundada aí de estudo que envolvam outras disciplinas, né, que a gente consiga lá, eu sei de alguns estudos que inclusive tiram sangue das pessoas para ver os níveis de hormônio, enfim, pode ser que até não tenham resultados, assim, vários, assim, que tu olha, meu Deus, isso tem que realmente ter uma super diferença. Não, mas pode ser que psicologicamente só o fato de estar mudando, de tu sentir essa variação já te dá um estímulo a mais. Né? E isso a gente pôde observar nesse estudo, que quando a gente deixava questões abertas para pedir para as pessoas identificarem qual foi o cenário de luz que mais gostaram, que mais se identificaram, eles diziam que era o cenário de luz dinâmica, não necessariamente que era a temperatura de cor mais quente ou mais fria, mas eu acho que essa questão de trazer essa dinamicidade para dentro do ambiente é interessante para não deixar ele tão monótono, né? E para as pessoas trabalharem de forma mais enérgica, produtiva, né? Nesse escritório lá onde eu fiz o estudo, era um escritório só com arquitetos e designers trabalhando, todos nas suas telas, né? Eles tinham o privilégio, a fachada toda envidraçada, só que tinha muita incidência solar, então eles acabavam usando a persiana fechada, então eles ainda tinham esse contato visual externo, né? Mas como você sabe, em Londres, no inverno, às 4 da tarde já é noite, então o uso da luz artificial para eles era muito, muito importante, muito presente, né? Não conseguiam usufruir só da luz natural, né? E inclusive esse estudo, quando eu fiz lá, ainda era verão, então estava anoitecendo muito tarde, então eu não consegui ver o impacto dessa troca da temperatura de cor no período do inverno, que possivelmente a gente teria alguns resultados diferentes. Eu andei conversando com a equipe de light design lá, eles possivelmente vão rodar esse estudo de novo para pegar mais informação, porque realmente esse é um tema novo, né? Essa questão da Human-Centric Lighting, da luz branca dinâmica, tem 1000 nomes para isso, né? Luz que impacta o ciclo circadiano, né? E todo mundo quer entender se isso realmente impacta ou se é só algo aí que está sendo vendido, né, como uma nova tecnologia, né? Então, esse primeiro estudo que a gente fez já deu resultados positivos, mas a gente não pode assegurar que isso, né, realmente é algo válido, né? Então, eu falei bastante aqui no terceiro passo, né, que era a questão, então, da gente pensar como é que a gente vai querer iluminar esse espaço, né, saindo um pouco do convencional, fazendo uso dessas novas tecnologias. E aí, então, a gente passar aí para uma quarta etapa, que seria uma etapa de defesa dessas ideias junto ao nosso cliente, né? Antes da gente evoluir para um detalhamento, né, por favor, façam isso. Quantas vezes aí a gente já viu o projeto muito evoluído, com imagens de render, com tudo perfeito já, e o cliente dizer, não era bem isso que eu estava pensando, né? E a gente ter que voltar lá atrás e refazer, e dar retrabalho, né? Então, todo o tempo que a gente já perdeu dedicado para aquele projeto, né? E também nessa etapa já fazer um orçamento prévio dessas ideias, né? Porque o cliente vai te perguntar lá, tá, mas quanto é que isso custa, né? Ainda mais quem está promovendo um espaço de trabalho para os seus funcionários, digamos assim, né? Quem está investindo naquele local e tem que saber se realmente aquele investimento vale a pena. E por isso que aí nessa etapa é bem interessante que vocês entrem com esses argumentos que eu falei, né? De que a gente está saindo do convencional da iluminação homogênea geral do espaço para uma luz mais dinâmica com essas tecnologias, porque incrementam a performance, que as pessoas ficam mais alertas. Eu garanto para vocês que o empresário, o investidor vai querer investir, né? Porque isso para ele vai ter um retorno, né? Porque seus funcionários vão estar mais produtivos, ele vai conseguir faturar mais, digamos assim. E ainda como consequência lá que eu tinha comentado antes, reter os talentos, né? Quem não gosta de trabalhar num ambiente aconchegante, né?
e que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, como eu comentei anteriormente. Então, eu acho que a gente tem que proporcionar boas condições para todo mundo aí de trabalho, né, e nessa quarta etapa, então, é isso, é a gente defender as ideias, passar para uma etapa de orçamento e apresentar tudo isso aí para o cliente, e na hora que a gente tiver o ok final, passar, né, para a última etapa aí, quer dizer, penúltima etapa, né, que seria a parte do detalhamento do projeto, né, detalhamento, especificação, para depois passar para a parte de compras, né, então aí que quanto mais detalhado, melhor, para que todas essas ideias que vocês estavam pensando aí sejam realmente executadas da forma correta, né, e por fim, depois a gente tem a etapa aí de instalação, né, e tem um termo que a gente usa que é o commissioning, que é tu ir lá depois que já está tudo instalado para verificar se a luminária ficou bem posicionada, se tinha um foco que tu estava planejando que fosse dado num determinado elemento, está direcionado para lá, porque o que acontece? Vocês projetaram, vocês especificaram as luminárias, botaram numa planta lá, ó, tá aqui nessa planta exatamente onde é que tem que ficar cada luminária, né? Se tem um trilho, por exemplo, que tem vários spots, tu vai marcar lá na planta, vai mostrar mais ou menos o posicionamento deles, mas quem vai acabar organizando tudo isso na obra, instalando, é o eletricista, né? E às vezes ele não entende qual é o conceito de projeto que tu tem por trás. Então é legal a gente ir lá, né, depois de tudo instalado, com o eletricista junto, com uma escada, né, para já ir ajustando tudo com ele em loco, né, em loco, na obra, para depois, então, poder dizer, não, agora o projeto realmente tá pronto para ser entregue, né, pros usuários. E depois de um bom tempo, assim, digamos, uns 6 meses de uso, que já passou a fase aí da novidade, né, que as pessoas vão dizer se gostaram ou não, e de repente já vai ter algum impacto aí no dia a dia deles, se eles estão se sentindo, né, alertas, se eles estão se sentindo relaxados no final do dia para ir para casa, né? É legal aplicar um questionário, né? Eu acho que a avaliação pós-ocupação em iluminação, ela é super válida também, né? E a gente ter esse repertório é bacana até para futuras decisões de projeto, né? Daqui a pouco vocês hoje aplicaram alguma coisa que futuramente vocês podem utilizar de novo porque realmente deu certo e teve um feedback legal das pessoas, né? Então, eu acho que, dito esses 5 passos, eu acho que é legal a gente acompanhar bem de perto, né, todas essas fases e tornar o ato de projetar com iluminação mais consciente, né, para que a gente saia do óbvio, né, e busque soluções realmente que vão atender às necessidades aí de um determinado trabalho, de uma determinada pessoa, né, e que venha, quem sabe aí, incrementar a sua produtividade, deixar as pessoas mais confortáveis, né, realmente melhore o seu desempenho no espaço de trabalho.